À vontade. Boa noite, seu Criptos. À vontade, rapaz. Sim. Podemos começar a entrevista? Fique à vontade. Então, nessa noite, seu Criptos, nós gostaríamos de, por gentileza, falar um pouquinho sobre a espiritualidade, né, e o trabalho da espiritualidade no intercâmbio com os médiuns, né, que somos todos nós, independente, né, da doutrina filodoutrinária, do segmento filo-religioso, filodoutrinário que nós seguimos, né. Então, ou às vezes nenhuma corrente religiosa que sigamos, mesmo assim ainda há mediunidade. Aí gostaria, se fosse possível, nós falarmos um pouco então sobre o trabalho da espiritualidade em todos nós humanos encarnados. Se você entender que o intercâmbio da espiritualidade de seres de outras dimensões que pode ser classificado perante o que vocês concebem como desencarnados. E esse intercâmbio com seres carnados aqui da terceira dimensão. Nada mais é de que vida. E se é vida, porque a morte é só uma caricatura mal feita pelo imaginário humano, esse transmutar que vocês chamam de morte apenas possibilita-nos a nós conhecermos a nós mesmos pelo reflexo do espelho com um olhar mais diferente. Muitas das vezes profundo, muitas das vezes opaco, muitas das vezes míope, ou quando não, totalmente desconhecido, como cegos guiando cegos. O que estou tentando falar? Apenas são uma permuta de informação, aonde quem vai ajudar quem sempre vai ser o senso unitário de cada um, legítimo, que formata a verdade, a realidade da sua própria paz. Mas nós entendemos que perante algumas filorreligiões, com seus dogmas, com seus sofismos, paradigmas em si, algumas pessoas têm o conceito de um Deus salvador do externo e de mentores que porventura possam intercalar a ida ou, quando não, o prêmio do mérito de absorver uma graça desde o mesmo Deus. E assim vocês criam guias, mentores, amigos espirituais. Para mim, como espírito eterno como vocês, nada mais é de que lei de sintonia. Na lei de sintonia não existe barganha. Mas entre o intercâmbio consciencial daqueles que se sintonizam, existe sim os declínios de postura ética, ou as elevâncias da postura moral. Os declínios da conduta, ou a fluidez da ética e conduta moral. Você me entende, rapaz? Sim, entendo, sim, senhor. Então, para mim tentar me fazer mais claro e tentar falar dentro de como vocês concebem nas polaridades de bem e do mal, não como uma energia única, mas como vocês concebem, os espíritos, na sua grande maioria na quarta dimensão, nada mais são do que humanos. 90% dos espíritos da quarta dimensão são seres que ainda conservam em si os seus defeitos e também almejam livrar-se das suas maledicências para recochicharem e gozarem da sua íntima paz. 10% seria o que vocês poderiam chamar de espíritos livres da dualidade. Sim. E isto já explica o que eu tentei dizer na primeira fala. Ainda há muita troca de favores.
ainda há muita vista grossa. E ainda há uma certa infantilidade daqueles que acham que estudar apenas e absorver a intelectualidade agraciar uma cultura natural de se amar próprio. Compreendo. O conhecimento bem usado para aquele que absorve uma cultura pela inteligência é aquele que usa essa inteligência para garimpar um afago, para descobrir-se no afeto e para se declarar ao próprio amor, sem impor condicionamentos. Sim. Pode parecer estranho eu falar nesse tom, porque se eu falar coisas apenas intelectuais, o mundo apaga. Sim, com certeza. Mas se eu falar sobre o amor próprio, o infinito eterniza. Você me entende, rapaz? Perfeitamente. Então, por mais que os espíritos possam falar coisas bonitas, trazer mensagens confortadoras, somente o Deus vivo, seja na dimensão da mais densa ou a mais fluídica que for, somente o Deus vivo, que é na tua consciência e na tua alma, há de se tornar a liberdade ou a presilha, o caos ou a paz, a verdade ou a ilusão, a realidade ou o fascínio. Você me entende, rapaz? Sim, compreendo. Falei nesse tom para lhe dar de alguma forma algum subsídio. Exatamente. Sim. Continue. Sim, senhor. Inclusive essa semana, o que o senhor falou agora dialoga com uma reflexão minha que eu estava tendo essa semana, na minha semana de estudos, preparando o material do canal, sobre a questão das lideranças religiosas, né? Eu, dentro da minha míope visão, estava pensando, assim, estava reparando que grande parte dos líderes religiosos não possuem um arcabouço intelectual, mas possuem muito sentimento. Eu raciocinava sobre essa questão, de quanto é necessário, do quanto pode ser relevante a questão da intelectualidade equilibrada com a questão do sentimento. A religião une os intelectos, porque é um refinador do ego. O intelecto bem usado corrompe todos os preconceitos e todos os conceitos que separam os homens. O intelecto que promove isso numa religião é uma seita ordinária. Sim. O sentimentalismo descabido, sem nenhum intelecto, apenas é o ego aflorado e a consciência adormecida para a fertilidade, muitas das vezes inútil, da mente, sem freios, sem travas. A carência faz isso. Exato. Enquanto o primeiro, apenas intelectual, frio e calculista, rege todos os seus feitos pelo orgulho e a vaidade. Já o segundo, pelo vil egoísmo. Sim, com certeza. Ou mutuamente, uns mais, outros menos. O equilíbrio do intelecto é meçado por possuir-se naquilo que sabe, para quando mostrar aquilo que entendeu, ter a compreensão total do que fazer. Sim. Porque aquele que apenas absorve o conhecimento para entender, sem concernir-se no que sabe, é burro. Porque ignorante seria um elogio. Ele adquiriu uma ferramenta para não utilizá-la. O planeta Terra está cheio de burros.
homens altamente intelectualizados. E olha como está o senso de religião, de disputa e de venda através do vil níquel da maioria das religiões dos seres humanos. Entenda, o meu tom não é de crítica. Apenas eu dou um olhar ameno, observando as coisas sem um pingo de religião, Sim. mas com senso de espírito, livre de julgamento e com religiosidade, se lá posso dizer. Sim, senhor. E, senhor Cryptorus, aproveitando então esse gancho, perguntando o que vemos aliado com essa questão da cupidez de muitos líderes religiosos, com essa questão da barganha e a questão dos ganhos materiais, é que muitos dos fiéis também buscam, né, essa troca, essa barganha, utilizando a sua religião sob promessas de prosperidade. Até existe a corrente da teologia da prosperidade. Se nós olharmos o espírito como um eterno, isso é um detalhe. O níquel se dissolve, o espírito não. Exato. Quando vocês reencarnam de uma vida para outra, a sua cultura dificilmente você levará. Mas a sua bagagem de senso, de sentir e concernir-se em realidade desperta ou em sonambulismo, descabido, frio e calculista e apenas em saber e não se conhecer, certamente você reencarnará como uma pessoa apenas voltada ao materialismo. Exato. A sabedoria é calculada por dentro, não é messada em números por fora. E o cálculo da sabedoria distingue quem você é na sua vida e por que você está nesta vida ante a existência que está aí. Homem, conheça-te e a verdade vos libertará, não é isso? Exatamente, assim disse. Palavras simples e com muita sabedoria. Sim, À vontade, rapaz. E seu Cryptorus, aproveitando ainda a questão da intelectualidade, do sentir, então nesse caso os tesouros do céu, a que o Cristo concernir o sentir. Concernir o sentir. Estes seriam os tesouros do céu que o Cristo menciona. Porque quando você concerne o que sente, o mal é insignificante. O bem é um momento. E a tua justa paz de espírito se eterniza. É infinita. Mas enquanto você calcular os bens que faz, viverá também calculando os maus que foge. Que você foge. Esta é a ânsia da humanidade. Seguir a reta do bem, desfazendo-se das curvas do mal, ou do que acham que é mal. E esse Quando você comentou do dinheiro, isto não é nenhum problema. Sim. Não vou citar nomes de filorreligiões por respeito e por lógica. Mas quase todas as religiões deste planeta, de alguma forma, quase todas, não todas, necessitam deste vil. Para nós que vemos vocês com muito respeito, a maioria das crianças são atraídas por doce, não são? Exatamente. Não deixa de ser um doce para as crianças. Sim. Para elas, assim, através primeiro da curiosidade, do fascínio, da vontade, do desejo e do instinto, refinar-se aos poucos como um espírito carnado numa alma em paz. Se a palmatória for esta, que seja. Se a doutrina for esta, que seja. Mas agora, o que pesa perante uma consciência
não é como vocês são fisgados, atraídos, mas como vocês, entre vocês mesmos, são mantidos. Como você mantém a ilusão no outro e como você sustenta o fascínio em si mesmo. Isto cria uma lacuna muito grande de falta de amor próprio. A maioria das pessoas que cramam a sua religião e cramam seus mentores acima da sua própria vida são doentes da carência. A religião, seja ela qual for, liga aos seres humanos. Por mais que vocês falam no religare, nós entendemos que Deus é humano. Deus é humano? Deus é uma fagulha de um átomo. Deus é um corpo celeste. Deus é tudo o que há. Vocês não falam na doutrina do Espírito que Deus paira sobre tudo e todas as coisas? Exato. Então, à vontade. Nossa, realmente é um conceito um pouco mais complicado de nós aqui pensarmos nessa questão de complicado para vocês pensar, e isto não é julgo meu, porque você deve abandonar o bem submisso às tuas conveniências e abandonar de vez os maus que você nutre por prudência para não mostrar para fora. É assim que a raça humana religiosamente ora em nome de Deus. Exato. Repito, o meu olhar não é de julgo, mas não é de um espírito frequentador de religiões. Com certeza. O que nos dá uma perspectiva que não se limita, né, às questões dos comezinhas e dogmáticas das religiões, e é justamente essa visão que para os religiosos, e me incluo nisso também, é um ar diferente, é um ar mais rarefeito, que nos dá uma certa dificuldade. As religiões são necessárias como um amortecedor do ego, nada mais. Para a religião dar um passo a mais, ela precisa pregar o amor religioso entre os seres humanos. A religião do amor, 4 paredes não abriga, ela transpassa. Porque aonde existir um templo que consegue guardar a religiosidade que o amor, em princípio, em premissa é, só se for as paredes do macrocosmo. Não seria de um barraco, nem de um templo, mas ao mesmo tempo pode sim ser abrigada confortavelmente no coração daquele que se ama por si mesmo, daquele que se respeita por si próprio e daquele que, no mínimo, não bota condições para amar o alheio. Isso é difícil, não é, rapaz? É bastante. Eu difícil. entendo como funciona aqui e respeito isso. E Por isso que pela última vez eu repito, não há julgo em minhas palavras, mas estamos estudando em análise. com certeza. E, Sr. Cryptoros, essa questão, fazendo esse paralelo com a questão do doce, esse doce, então, que visa atrair a criança, no caso, para a religião, através de oferecer a prosperidade, etc., ela acaba cumprindo um papel, efetuando esse religare com amor próprio, o amor necessário de se reconhecer Deus em si, ou ela ainda está longe de conseguir esse processo desse religare No interior? momento que as religiões pararem de prometer e começarem a lhe oferecer você mesmo, a coisa muda. A religião deveria prometer, se lá posso dizer assim, você. Que seria a maior promessa, realmente, porque a gente nota realmente que as pessoas estão Porque muito quando afastadas você disso. se tem, tudo você possui. Quando você não se tem, tudo você requer. Que paz é esta? A religião é um instrumento divino e sagrado como qualquer um.
é o que anima, é o que coloca freios de alguma forma, ou até mesmo tira alguns freios de alguns egos humanos. Se está e há, é porque há necessidade. Não há crítica nisso, em meu olhar. Sim. Mas a verdade está aí. Para quem for digno de pensar por si mesmo e ter a humildade de sentir-se por si próprio, verá que eu posso estar até mesmo longe da verdade, mas você talvez pode estar vivendo a sua mentira. À vontade, rapaz. Senhor Cryptoros, poderíamos falar nesse momento um pouco sobre a questão da espiritualidade em outras esferas que não somente da religião? Por exemplo, como que se dá a intervenção espiritual e essa intercomunicação espiritual em campos como o da ciência? A espiritualidade em outras esferas em si se comunicam-se pela lei de sintonia do afeto. Sim. Da ignorância do cálculo. Da ignorância total de calcular e deduzir. O eu transforma-se o nós. O que busco transforma-se o que nos sustenta. O que me alimenta transforma-se o que nos anima. Você me entende, rapaz? Sim, sim, com certeza. À vontade. No caso da ciência terrícola, ou da ciência terráquea, as novas descobertas, as novas ciências, os novos saberes que surgem, seja no campo da medicina ou da tecnologia, elas chegam num trabalho que seriam de mão única, vindo da espiritualidade, ou há um trabalho de mão dupla, em que a intelectualidade dos encarnados trabalham em conjunto com a dos desencarnados, que trabalham não nessa esfera da religião, mas na esfera do saber prático humano também, para trazer esses conhecimentos que melhorarão o dia a dia da vida do ser humano. É uma antena de rádio, para ficar mais simples. Sim. E para tentar me fazer o mais simples possível. Se o ser humano é uma antena de rádio, é sensível às ondas que há nos registros arcadiásticos, ou até mesmo no fluido universal, como alguns chamam, ou as ondas macrocósmicas que acolhem este planeta azul. Certamente, independente de intenção que venha de fora, como vocês podem me dizer, de seres extraterrestres ou de consciências astralizadas ante as dimensões paralelas à terceira, a que vocês vivem como carnados. Pode-se acontecer, pelo momento de profunda análise de si mesmo e reflexão, você absorver, captar certos flashes como códigos cognitivos que vão refletir na sua impressão e sensação algo a mais. Aqui vocês podem chamar de intuir, inspiração. Sim, sim. E você criar algo perante a ciência. Isso não deixa de ser uma ajuda de fora. Exato. Mas para essa ajuda ocorrer naturalmente é sinal que você se auxilia por dentro. Exatamente. Você me entende, rapaz? Compreendo sim. Nenhuma mente benfeitora vai embutir em alguém, não uma ajuda ou um recurso, se este alguém não se faz uma antena capaz de tornar por si mesmo adaptável a expandir alguma coisa além de que o molde corpo físico possa absorver. Para ficar mais claro às pessoas que talvez estão ouvindo, nenhum espírito benfeitor, nenhum ser extraterrestre, como vocês gostam de falar e denominam, vão imantá-los de frequências com uma intenção de progresso, se vocês não se terem capacitados a, no mínimo, perante a polaridade dual de vocês, nutrir o bom senso da sua própria paz.
E quando eu falo de paz, eu não estou falando nem de bem, nem de mal. Eu estou falando de coerência global. Coerência global. E eu estou falando de espíritos ou extraterrestres bem intencionados. Porque é assim que vocês chamam aqui, não é? Exato. Há também aqueles que não estão bem intencionados, seu Cryptos? Muitos. E que trabalham junto aos encarnados também, então, em inspirações. Muitos. Entenda, meu jovem, os mal intencionados não requerem de vocês a tecnologia. E isso o tempo apaga. Sim. Isso as próprias forças cósmicas corroem. Mas o que as forças cósmicas não corroem, mas se ungem e transmutam, seja na polaridade como vocês conhecem de positiva e negativa, são as propriedades psíquicas que vocês exalam neste planeta. O que adianta ter uma tecnologia que te permite ser exclusivo num planeta de miseráveis? Uhum. O que lhe adianta ter uma tecnologia se você supera alguém que perante as suas capacidades normais é um retardatário, muitas das vezes taxado por muitos dentro da tecnologia como raça inferior, seres medíocres. Então é interessante para alguns seres que vocês vibrem cada vez mais pelo cérebro que disputa e vibrem cada vez mais pelo coração que sofre, unitariamente. A vibração de dor não deixa de ser um descompasso na grande sinfonia das notas musicais que ecoam perante o macrocosmo. Continue. Então, Sr. Cryptos, para deslindar um pouco o que o senhor falou, a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: esse pendor que nós temos atualmente com a questão de adquirir o aparelho telefônico de última geração e de acumular bens de top de linha, vamos dizer assim, parece se afinizar com esse pensamento desses seres que querem criar essa distinção. Entenda. Isto é natural perante a raça humana, ter o melhor. Não é interessante para eles vocês ter o melhor, isto não. A sua conclusão está errada. Sim, entendi. E eu estou tentando dizer que é o sentido que se dá. Para eles, pouco importa se tu andas numa Ferrari ou num carrinho de mão. Uhum. O que importa é o que te leva à Ferrari ou o que te leva ao carrinho de mão. Sim. Se é a tua originalidade de se amar ou se é o teu fascínio de se desdeixar. Essa propriedade de força psíquica e principalmente de ectoplasma jorrado nessa atmosfera da Terra é que serve de alimento e vocês ficam como repastos. Sim, compreendi perfeitamente. Está mais claro, rapaz? Absolutamente mais claro, totalmente. Então, realmente, eles não se importam com a questão final, né? Eles importam com o meio. Então, assim como... porque eles Porque o meio que eles se importam é o desequilíbrio que tu vive. Exatamente. Os bens materiais em si, eles não estão se ligando. Como se diz nessa terra, estão pouco se lixando. Assim também como aqueles positivos, né? Enquanto os positivos estão esperando o nosso desenvolver do amor próprio, eles, na verdade, também estão esperando uma reação psíquica, que é o contrário, né? O do não desenvolver esse amor próprio. Os espíritos benévolos lhe permitem vocês vasculhar o seu meio. Os espíritos que você tem como malévolos estão no seu meio, porque você se permite. Se o seu eixo não é seu, casa vazia, ladrão entra pela porta. Exato. E principalmente em quais campos, em quais esferas da vida humana nós identificamos essa influência desses espíritos que, entre aspas, nós vamos chamar assim de mal intencionados?
Se você interpretar esses espíritos, nós não estamos falando de religião. Sim, nenhuma. Sim. Ok? Sim, senhor. Ou seres em si. Seres. Seres é melhor. Seres. Perante a mentalidade muito frutífera dos muitos que podem estar ouvindo, creio eu que essa palavra soe melhor. Seres. Sim, compreendi. Estes seres em si influenciam muito o que vocês chamam na área da saúde. Da saúde. Dos remédios que são produzidos para matar. Sim, sim. Porque a maioria dos remédios não curam, tratam. Exato. Amortecem o seu dedo antes da barreta de 6 quilos estilhaçar os ossos, não é assim? Uhum. Ou então, você entende, rapaz? Ou então geram reações adversas maiores até do que a própria causa que hipoteticamente eles estão tratando. Né? Nos governos, principalmente no psiquismo de muitos que governam e lideram grandes massas. Sim. E também dentro do senso de separativismo religião. Todas, com certeza. Todas, sem exceção. Essas 3 potências que eu falei não são totalmente regidas por eles, mas ao mesmo tempo são muito familiarizadas pelos mesmos. Agora, Sr. Cryptos, a atuação deles, eles estão somente desencarnados ou eles também estão mesclados ou híbridos entre nós? Sempre tiveram. Sempre tiveram. Desde o início da raça humana. E há os híbridos, vamos dizer assim, dos bem-intencionados e há os híbridos dos mal-intencionados? E desde que você entenda que você usa bem-intencionado e mal-intencionado numa referência dual na 3ª dimensão, sim, e nas colocações de que vocês concebem como bem e mal do planeta Terra. Sim, porque com certeza, na verdade, a percepção é diferente. Vamos deixar isto bem claro para as pessoas. Sim, senhor. Se eu estou indo perante as tuas palavras, é por respeito. Sim, senhor. Desculpa até a dificuldade de expor isso de uma forma mais apropriada, assim, porque eu também Vocês não fazem experiências com outras raças vivas deste planeta? Já fui. O que vai livrar vocês de serem cobaias? Exatamente. O telhado do vizinho sempre vai ser carente, porque vai ser de vidro, não é mesmo? Com certeza. À vontade. E entre os híbridos, nós poderíamos estar falando, Sr. Cryptos, das raças extraterrestres que atuam aqui. Entre os híbridos, quais seriam as principais raças que se mesclaram com vamos dizer assim, o humano terráqueo, o humano terrícola? A mescla, muitas das vezes, não é como vocês entendem como física. É psíquica. Psíquica? O computador é um só. O que armazena o conteúdo que vai nele é que pode ser diferente. Sim, o sistema operacional é outro. Diferente, é outro. Você me entende, rapaz? Compreendo. Vocês falam em DNA, RNA, GNA. Você entende o que eu estou falando? Com certeza. A codificação genética, então, esse código genético. Uma leve diferença corresponde a uma percepção psíquica muito distante uma da outra. Compreendo. E às vezes uma alteração mínima, né, nesse código gera também proporções. Sob as raças não há nada de interessante. São muitas. São muitas. Mas há. Posso lhe dizer que seguramente entre 32 a 34 raças. Nossa. E sempre foi. Mas entenda, muitos seres estão adormecidos. Adormecidos? Psiquicamente também. E quando se acordam, eles não vão lembrar que são extraterrestres.
Eles só vão saber que são seres humanos. E a lembrança libertadora é saber e consentir fielmente, independente de religião, mas ante a sua religiosidade e amor próprio, que aqui é uma passagem, e que são espíritos eternos. Estes já não são seres distintos de um planeta, mas são pertencentes a um macrocosmo. Exato. Então, raríssimos são os seres que vieram em consciência psíquica virginal para animar essa esfera. É uma porcentagem hoje, se fôssemos calcular, ante a humanidade, rara. Nesse orbe nosso. Os puramente humanos psíquicos. A mescla é muito grande. Então, quando vocês falam de transição planetária, o chamado cósmico afeta profundamente o RNA, o DNA, pelas forças do GNA de vocês. Uhum. Nada mais é de que a família cósmica dizendo, despertem. Sim. Para quem quiser pensar, pensem. Recentemente, Sr. Crypturus, algumas correntes esotéricas anunciaram que o dia 27 de setembro daria início ou propiciaria um grande despertamento, uma grande transformação dessa nossa humanidade por uma série de injunções astrológicas. É o jovem. Sim. Se você entender que o planeta Terra, e isto é bem simplificado, é um círculo. E perante esse círculo, com seus lados, simbolicamente falando assim, há muito que o circula, ok? Sim, senhor. Se essa emanação viesse apenas do lado direito, a história seria outra. Se essa emanação viesse de baixo, a história seria outra. Uhum. Todo o macrocosmo é um coração pulsante. Sim, sim. O planeta Terra é apenas uma sinapse que corre entre a circulação do sangue, deste mesmo órgão infinitamente magnânimo eterno. Macrocosmo. Sim. Então as vibrações cósmicas são ininterruptas neste planeta. O que está acontecendo é que há mais ou menos 64 mil anos o planeta está sendo banhado com frequências de luz imperceptíveis à aparelhagem humana. Frequências, não ondas. E essas frequências extremamente refinadas vão afetando, em primórdio e em primazia, as camadas mais elevadas deste planeta Terra. O astral superior. Se a renovação vem de fora, o despertar ocorre de dentro. Sim, compreendo. Então, se as energias estão vindo de fora, é óbvio que as pessoas que se sintonizarem hão de se acordar por dentro. Alguns dizem que este planeta azul é um planeta, que é uma cadeia, um presídio. Eu já olho de uma forma diferente, não melhor, mas distinta. Em qualquer lugar da imensidão do macrocosmo que você não tiver paz, você está na solitária. Com certeza. Em qualquer lugar do macrocosmo que você tiver a sua paz e em qualquer densidade e fluidez, você está liberto. Livre. À vontade, rapaz. Então, desses que hoje vamos tentar trabalhar um pouco nessa questão da estatística planetária, lá dos 10%, acho que da quarta dimensão, entre os encarnados e os desencarnados, entre a comunidade espiritual desse planeta, apenas 10% então conseguiram essa liberdade absoluta. Eu não sei se isso inclui também os encarnados, mas então todo o resto, né, o 90% restante, ainda está na questão da solitária, ou numa questão de uma penalidade aqui nesse planeta. Entenda, a palavra tem um poder muito grande. Sim, sim.
Todas as palavras que saem de mim, mesmo que esse filtro ainda me atrapalha muito, e eu falo isso com respeito ao dispêndio da energia psíquica dele e ao tempo, todas as palavras que eu falo são minuciosamente sentidas por mim e depois intelectualizadas. Sim. Quando eu disse solitária, o maior jugo que há e a maior condenação que existe é viver pelo que pensa e não conseguir discernir e distinguir-se pelo que sente. Sim, compreendo. Isso em qualquer dimensão. Não importa se for evoluída ou não evoluída, como o humano concebe. Então este presídio, ninguém tem nada a ver com isso, a não ser a tua consciência. Sim. Quase um presídio individual para cada um dos seres que aqui se encontram. É um presídio individual para cada um, sim. Se lá levássemos neste tom. Porque a palavra tem poder. E algumas pessoas podem interpretar isto não como uma metáfora, mas como uma verdade. Sim. Eu mesmo aqui num determinado momento já pensei, até baseado em uma série de referências literárias. Mas isto é apenas uma metáfora. Sim. Porque todas as coisas impostas pelo cérebro são insignificantes perante a eternidade. Todas as coisas naturalizadas pelo coração, que tem paz, fazem parte do que é eterno. Pelo ser humano não conseguir conciliar isso como a chave de seu presídio, a chave de sua cela, ele ainda continua engolindo a mesma chave, e procurando a seu derredor, perdidamente. E aí, novamente, conhece-te a ti mesmo e verás a Deus, né? Ver a chave dessa solitária. Né? Senhor Crypturus, então, falando dessa questão dos 65 mil anos, eu vou, na verdade, diminuir um pouco esse recorte. Desde a última encarnação do Senhor como Crypturus, eu não sei dizer se essa foi a última encarnação do Senhor, mas o Senhor vem, desde o tempo que o Senhor se encontra desencarnado, o Senhor vem notando uma diferença dessa espiritualidade, dessa religiosidade no terrícola?